Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Josué 24:16, então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Olha, eu quero ler esse trechinho aqui do 16, novamente, da resposta que o povo deu a Josué. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Eu sei que as versões são diferentes, mas vamos falar juntos. Esse trecho está assim, olha: nunca aconteça que deixamos o nosso Deus, o Senhor, para servirmos a outros deuses. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale mesmo aos nossos corações. Confirme, Pai, dê respostas aqui nessa noite. Fortalece, meu Pai, a fé de nós que estamos aqui, mas desse que está em casa, nos ouvindo ali pela Fé em Cristo Web Rádio. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ao final dessa reunião, cheios de fé, de certeza, de convicção, que nós precisamos, Pai, alinhar a nossa vida para agradar ao Senhor, Pai, para cultuar ao Senhor, Deus, com o nosso corpo, com a nossa mente, meu Deus, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, meu Deus, porque o Senhor é digno de receber a nossa vida como culto, como aroma suave, ó Deus, as tuas narinas. Por isso, Deus, fale conosco, Pai, nos coloque na rota se necessário for, mas nós queremos, Deus, viver a tua vontade, e que não seja, Pai, uma declaração apenas, mas que seja algo vindo direto do nosso coração para o Senhor, meu Deus, em que nunca iremos deixar o Senhor para servir outros deuses, meu Deus, em nome de Jesus, mas que o Senhor Deus tem liberdade para falar conosco. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para trazer as direções, para nos mostrar aquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Essa madrugada orando, Deus trouxe esse texto justamente porque ontem eu havia meditado em um outro texto aqui de Josué 24. Por que as pessoas deixam o Senhor? O que pode levar uma pessoa a deixar o Senhor? Este é o tema dessa mensagem dessa noite. Para nós meditarmos, para nós vigiarmos, para nós entendermos se nós estamos com Ele mesmo ou se nós precisamos fazer algo para que a gente fique com Ele firmemente até o dia que Ele nos chamar, até o dia que Ele voltar. Essa semana nós perdemos, um pastor aqui em Manhuaçu, o pastor Hélio, foi meu professor no seminário de teologia, morreu por causa de uma pneumonia agravada, pelo Covid-19. Infelizmente, outras vidas têm se perdido. Para quem acompanha lá o boletim do hospital, a gente olha aí na rua, parece que a pandemia passou, mas ainda não passou. Infelizmente as pessoas estão ainda partindo por conta do vírus, e a nossa oração é para que Deus conforte a esposa dele, para que Deus conforte a sua filha que ficou, e também tivemos a perda do pai de 2 membros aqui da igreja, que é o seu José Dias, que veio a falecer, pai da irmã Geise e do irmão Vitor, e ele assim não foi Covid, foi um infarto ali, ele morava no Rio de Janeiro. Então, nós não sabemos que dia que nós vamos, nós não sabemos que dia que nós vamos partir. O vírus vai passar e mesmo assim nós corremos esse risco de chegar a nossa vez, chegar a nossa senha. Deus chamar lá, venceu, passou e vai chegar, porque aqui não é a nossa morada eterna, a nossa morada eterna é lá com Ele, com o Senhor da glória. Então vai chegar esse dia, e às vezes nós pensamos que todo mundo vai para o céu, todo mundo, quem está na igreja, quem não está, todo mundo vai, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Deus nos dá um caminho e também nos deixa escolher se nós vamos seguir este caminho ou não. E no final aqui quase da vida, da missão de Josué, então Josué faz uma reunião, como se ali um culto, ele declara que ele e a família dele, ali iria servir ao Senhor, mas ele deixou assim claro para todo mundo também, assim fizesse assim as suas escolhas.
se iriam acompanhar Josué com o Deus de Israel, ou se iriam cultuar outros deuses. Então, o que pode levar uma pessoa a deixar o Senhor? Primeiro ponto, são apenas 3, para a gente poder meditar nessa noite. O primeiro é, quando Deus deixa de ser Deus na vida da pessoa. É a primeira resposta, não é? Porque é o que leva uma pessoa a deixar o Senhor. Quando Deus deixa de ser Deus na vida da pessoa. No versículo 17, na primeira parte, eu dividi esse versículo 17 em 3 partes, para ficar mais fácil a gente entender. E na primeira parte, está aí, olha, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi a declaração do povo, junto a Josué, porque o Senhor é o nosso Deus. Então, quando Deus deixa de ser esse Deus na vida da pessoa, a pessoa deixa o Senhor. O papel de Deus na nossa vida é mais do que o nome, né? Quando a gente está mais longe de Deus, como eu já estive, normalmente a gente só fala Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, se Deus quiser, Deus, que o Senhor possa fazer isso e aquilo. É uma coisa meio de longe. Mas Deus, Ele tem muito mais do que isso. Ele quer que a gente chame Ele de Pai. Então, um dos papéis de Deus na nossa vida é ser o nosso Pai. E quando a gente está perto, a gente não chama Deus de Deus mais. A gente chama Deus de Pai. Você está lá angustiado, você fala, Pai, vem aqui comigo. Pai, salva a minha família. Pai, endireita a minha vida. É um sinal que nós estamos mais perto, porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele de mais perto. Às vezes eu me pego falando com Deus assim, Deus, se eu podia fazer isso e aquilo outro, eu paro a minha fala e volto para cá, para mais perto e para falar, Pai, por favor, faça isso, se for da tua vontade. Por quê? Porque Deus nos quer mais perto. Então o que Deus quer com a gente? Ele quer ser o nosso Pai, por isso que Ele enviou Jesus, porque aquele que pega esse caminho se torna filho de Deus. Então um dos papéis do nosso Deus é ser o nosso Pai. Um dos papéis de Jesus é apontar o caminho. Um dos papéis do Espírito Santo é consolar. E os 3 são Deus na nossa vida. Então, quando a gente deixa, ou quando a pessoa deixa ali de estar debaixo desse Deus, ou de considerar Deus como Deus, então ela deixa os caminhos também do Senhor. Então esse é o papel de Deus, o papel do nosso Pai é o que? É nos sustentar. É prover na nossa vida, o papel dele é nos guardar, o papel de Deus é ser também a razão do nosso viver e do nosso mover, né? A gente se move por causa do Pai, por causa dele. A gente não veio na igreja por outro motivo, a gente veio na igreja por causa do Pai, porque Ele é digno que a gente venha, ou Ele é digno que você que me ouve de casa, pare tudo aí para poder cultuar o Senhor. É por causa dele que nós trabalhamos, é por causa dele que nós servimos, é por causa dele que a gente contribui com a obra de Deus, é por causa dele que nós somos fiéis, é por causa desse Deus. Mas quando a gente deixa de pensar dessa forma, ou quando a pessoa deixa de pautar a sua vida naquilo que está escrito na palavra, ou deixa de andar nos caminhos do Senhor conforme a palavra de Deus nos orienta, ou deixa de incluir Deus nas decisões, né, e continua tomando decisões à revelia, à conta própria, ali dentro dos seus pensamentos, colocando Deus do lado de fora, então é porque Deus deixou de ser o Deus pessoal dessa pessoa. Ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, Ele continua sendo o Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que enviou Jesus e que ao final terá um julgamento. Continua sendo esse Deus, mas para aquela pessoa, Ele deixou de ser o Deus pessoal dela. Por quê? Porque a pessoa já não tem Ele mais como Pai, a pessoa não tem o Espírito Santo como guia e como consolador, não tem Jesus como Senhor e Salvador, não considera a palavra de Deus ao tomar decisões, ou normalmente a gente faz assim, a gente compra, depois pede a Deus para pagar. A gente se une a uma pessoa, depois a gente pede a Deus para que ela venha unir o nosso Deus. Está errado. Porque primeiro eu tenho que buscar a palavra para depois eu andar. Eu não posso andar e depois eu pedir misericórdia de Deus. Principalmente se a gente sabe, eu estou indo errado. Eu estou fazendo errado. Primeiro a gente alinha, depois a gente vai orar e Deus vai nos abençoar na nossa caminhada. Porque não é a Bíblia que vai alinhar a minha vida. É a minha vida que tem que alinhar
a esse Deus é maravilhoso. Então aquele povo declarou que eles nunca, jamais, eles iriam deixar o Senhor. Às vezes nós achamos que as pessoas que estão na igreja de maneira assim geral, é 100% que ela está com Deus, e nem sempre é isso. Às vezes a pessoa está, mas não está, porque estar significa colocar em prática o que Ele nos ensinou e nos orientou a colocar. Isso é que é estar com Deus. Estar com Deus não é estar dentro da igreja. Estar com Deus é estar dentro da igreja, colocando em prática aquilo que Ele nos ensinou. E é para isso que Ele levantou uma igreja. Pessoas, que eu digo, não paredes. Pessoas para nos ajudar a caminhar, para tirar as nossas dúvidas, para orar com a gente. Aqui na igreja nós temos o atendimento, o discipulado, enfim, o nome não importa. Mas nós queremos o quê? Caminhar junto com as pessoas para ajudar a deslaçar, a mostrar a verdade, a andar junto. Para quê? Para que a gente possa vencer e jamais deixar o nosso Deus. Quando a gente abre a Bíblia em Atos, quero convidar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, em Atos, no capítulo 17, hoje era assim por volta de 11h20 da manhã, e eu fui acessar o relatório, ali o relatório da Web Rádio, e eu vi lá, tinha uma pessoa há 50 minutos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o culto, reprise, mas estava lá cultuando a Deus, eu não sei, não faço ideia, quem é que seja, que coisa boa, né? A pessoa parou, sei lá se parou, mas entre eu ouvir tanta coisa, estava ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, né? E eu de cá ali, observando. Então, glória a Deus, Jesus quer isso, que a gente pare para dar ouvidos ao que Ele tem a nos dizer. Então, aqui em Atos, no capítulo 17, Atos 17, encontre, acesse, marque aí no seu coração, Atos 17, no versículo 24, Atos, capítulo 17, no versículo de número 24, amém, glória a Deus, podemos ler? Amém, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui, né, uma declaração, Ele não habita somente aqui dentro das quatro paredes, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, porque nele vivemos e nos movemos. Quando a gente assim vive, então Ele é o nosso Deus. Se eu trabalho para glorificar a Deus, então, se eu venho à igreja, se eu tenho uma vida cristã, se a minha casa, se o meu casamento, se tudo é por causa de Deus, para a glória de Deus, então Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu dono, Ele é aquele que eu presto culto, é aquele que eu dou glória a Deus, é aquele que eu consagro a minha saúde, as minhas finanças, os talentos que Ele me deu, é a Ele que eu sirvo. Então os irmãos aqui em Atos e aqui Paulo, né, o discurso aqui de Paulo falando, olha, nós vivemos, nós nos movemos é por causa do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, já deixaram de congregar nas igrejas porque se movia e acreditava demais nas pessoas, e o dia que teve uma decepção, ali saiu. Mas por quê? Nunca foi pedido para depositar tantas vezes, tanta situação numa pessoa. Em primeiro lugar tem que ser o Senhor, e as pessoas elas são passíveis de erro. E quando a gente adora alguém, né, infelizmente isso às vezes acontece, ou considera demais, não é que está errado não, sabe? Se a gente considera demais e a pessoa pisa na bola, o erro não está em quem considera. Eu gosto de acreditar nas pessoas até a última ponta. Eu acabo me decepcionando às vezes, fico chateado, fico triste, né, angustiado quando der errado, mas Jesus acreditou.
Mas não quer dizer que quando der errado, eu vou me desviar de Deus, eu vou deixar de congregar. Não, a gente muda até de denominação se for o caso. Mas eu não posso deixar o meu Deus e ter misericórdia das pessoas quando elas erram. Uma vez eu tive sim uma grande decepção. Eu lembro que no momento em que eu tive a notícia, caiu a ficha, né, uma pessoa que eu considerava tem muito tempo, no início lá da minha conversão, no meio, não sei, e ali, naquele momento, eu chorei, e eu estava com a Bíblia na mão, e eu joguei a Bíblia no chão, e depois eu peguei ela de novo e falei, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso deixar o meu Deus fazer com que eu perca a presença dele, o que ele já me falou, porque uma pessoa pisou na bola. Me ajuda a perdoar, me ajuda a considerar, me ajuda a voltar os meus olhos para o Senhor. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E às vezes a culpa não é tanto a pessoa que erra, a culpa é nossa, porque a gente acaba considerando. É tanto que quando dá errado, a gente não para perdoar, não para pensar, não para direcionar aquilo que é sentimento no nosso coração. Então a nossa dependência tem que ser no Senhor. Nossa dependência tem que ser nele, para que nele a gente possa viver e nos mover, mas jamais deixar o nosso Deus. Aqui na igreja eu falei domingo à noite, vou falar de novo. O nosso combinado é, nós pastores oramos para a igreja, mas a igreja orando também para nós que somos pastores, porque todos nós podemos um cobrir o outro de oração. Um orar pelo outro, um cuidar do outro. Para quê? Para que juntos nós cheguemos lá. Porque não tem super pastor e não tem super pastora. O que tem aqui são pessoas que precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, tem uma autoridade pastoral, mas nós dependemos também dos irmãos juntos, tantos que estão aqui como os de casa. E a gente dá muito glória a Deus, porque desde março, a gente voltou agora com os cultos aqui, mas desde março, a gente acessava ali, os irmãos estavam cultuando, uns na quarta, outros nos domingos, mas todo mundo ali. Gente, isso é bom demais, isso é glória de Deus, porque não é uma turma grande, mas é uma turma que, na grande maioria, é uma turma fiel, que está junto com a gente, que vinha aqui várias vezes durante a pandemia, que continua entregando seus dízimos fielmente. Aleluia, eu sei, primeiro são fiéis ao Senhor, mas a gente se agrada disso também. Então nós temos que continuar declarando assim, dependendo de Deus, assim como Paulo falou. E quando a gente não reconhece isso, que é Ele que fez todas as coisas, é Ele que prepara, Ele coloca as pessoas certas na minha frente, Ele tira as erradas, Ele abre o nosso entendimento, Ele nos sara, Ele nos liberta. Aí se a gente parar de ver Deus na nossa vida, ver o Pai na nossa vida, a coisa fica tão natural e a gente começa a afastar-se dEle. A gente começa a pensar que é força do braço, é coisa da coincidência, daqui a pouco a gente começa a falar que é sorte, e aí a gente vai se afastando. Mas eu não posso deixar de reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida. Olha João 666, 666 da Bíblia está aqui em João. João 666, João 6,66. João 6,66. João 6, nós estamos no tópico, o primeiro, quando Deus deixa de ser Deus na vida da pessoa, então ela deixa o Senhor. João 6,66, e nada pode fazer você e eu deixar o Senhor, ou deixar a prática da palavra de Deus. Ah, mas eu estou em casa, eu não vou mais para a igreja, eu não tenho pastor sobre a minha vida, eu estou livre, leve e solto. Mas não é assim que Deus fez. O plano de Deus é outro, é diferente. João 6,66. Desde então, muitos dos discípulos de Jesus, tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Gente, esses aqui deixaram Jesus, apenas porque acharam que o discurso, a pregação de Jesus era pesada, puxada, era rígida. Então eles falaram, olha, nós não vamos mais andar com o Senhor. Eles o que fizeram? Olharam para trás, deixaram, e ali foi passar, chegar em 12, depois vocês sabem, ficou em 11, depois Paulo assumiu de novo, ficou em 12, então voltaram para trás, e seguir o caminho é um grande desafio, voltar para trás é muito fácil,
É fácil demais. Qualquer coisa que a gente desviar o nosso pensamento, qualquer coisa que a gente deixar de buscar a Deus, é um passozinho, a gente já está fora. Então o que a gente tem que fazer? Vigiar, estar junto, porque se um faltar, o outro vai se lembrar daquele um. E é claro que a gente notifica, conversa, vai atrás, se de tudo não dá para caminhar, né? A gente segue em oração, mas eu quero dizer que se a gente estiver junto, a grande chance da gente ficar para trás, ela é, na verdade, é muito menor. A chance da gente ficar para trás é muito menor, porque um vai, pelo menos, lembrar, olha, vamos seguir, é assim mesmo, hoje é um dia mau, mas amanhã vem um dia bom, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vamos embora. E assim nós vamos caminhando, né, todos juntos, seguindo a esse Deus. Esses discípulos olharam para trás e falaram, nós não vamos caminhar mais com Jesus. Com o Senhor, falou com Jesus, e Jesus deixou eles irem. E aqui na sequência, Jesus ainda faz uma pergunta, tem mais alguém querendo ir? Aí Pedro levanta e fala, não Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, nós vamos ficar com o Senhor até o final. E qual que é o final? É o dia que Ele nos chama, ou o dia que Ele vai voltar para nos buscar todos coletivamente. Então eu tenho que perseverar até o fim. As dificuldades são para isso, as provas são para isso. Ah, mas está muito difícil, e vai continuar sendo difícil, não vai ser fácil. Mas do nosso lado está Jesus, o Todo-Poderoso, está o Espírito Santo, está a palavra dEle. Deus, graças a Deus, ainda tem pessoas que estão dispostas da parte de Deus a nos ajudar na caminhada. Mas a caminhada na fé, assim, a gente descobre algo e começa a praticar, e quando a gente não pratica, a gente vai pedir ajuda, senão não vamos ter resultado. A gente vai patinar, e chegar no final, a gente às vezes não vai entrar, porque a porta é estreita, e por isso a caminhada ela também tem que ser estreita. Por isso que a pregação às vezes é uma pregação que nos leva para um caminho estreito, porque a porta lá também é uma porta estreita, mas Deus vai nos ensinando, nos capacitando, para a gente continuar firme na presença dEle. Então deixar Jesus não é deixar de vir na igreja, mas é deixar de praticar aquilo que Ele nos pediu para praticar. E o apóstolo João falou que os mandamentos dEle não são penosos. Nele nós conseguimos sim, mas tem que haver uma conversão, um entendimento. Quando a gente vê aqui em Filipenses 4:19, olha como que Paulo ele tinha intimidade com Deus, e Deus não tem filho predileto, então nós também podemos ter intimidade com Deus. Você pode sim olhar para Deus, voltar-se para Deus e orar e falar, Senhor me mostra, Senhor tira os empecilhos, Senhor põe pessoas certas na minha frente, Senhor me ensina a buscar o Senhor mais, Senhor tem muito tempo que eu não faço um jejum, eu quero fazer, tem muito tempo que eu não oro, eu quero orar, tem muito tempo que eu começo e paro, agora eu quero começar e seguir em frente. Você pode rasgar o coração, e o que Deus quer é que a gente chegue perto dEle. Filipenses 4, no versículo 19, Paulo ele não fala assim, o Deus do João, o Deus do Zé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, até é bonito falar isso, mas ele fala assim, o meu Deus. Quando ele fala o meu Deus, é porque ele viveu experiências que ele soube que foi Deus. Podia ser assim uma pessoa, mas ele sabia que foi o Senhor que usou a pessoa, no caso aqui a igreja em Filipenses, para de tantas vezes abençoá-lo. Então ele fala assim, o meu Deus, esse Deus é meu, mas esse Deus também pode ser de cada um, quando naquela hora da oração Ele te respondeu, aquela hora Ele mostrou algo, aquela hora Ele proveu, aquela hora Ele abriu uma porta, aquela hora Ele salvou alguém na sua casa, aquela hora, então você já sabe, Ele é o que? Ele é meu papai, meu pai, o Jesus é o meu Senhor Jesus, é o meu amigo, e o Espírito Santo é aquele que está bem pertinho, está dentro de mim. Aí assim a gente vai andando no dia a dia, conversando, falando com Deus, e assim Ele vai nos respondendo. Então Paulo falou, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Deus era tanto de Paulo, como também da igreja, os filipenses, mas ele não falou o nosso Deus, ele falou o meu, porque para ele era dele. Para mim tem que ser para mim, é o meu, e para você também tem que ser o meu. Quando a gente vive assim, nós não vamos deixar o nosso Deus, nós nunca iremos deixar o nosso Deus,
Porque não é apenas no domingo ou na quarta, é na segunda, na terça, na quinta, na madrugada, na tarde, no trabalho, no esporte, nas reuniões, é para todo lado. É quando a gente está com alguém que também não é de Deus, ele está ali com a gente, eu continuo sendo de Deus. Então, o que pode levar uma pessoa a deixar o Senhor? Primeiro, quando Deus deixa de ser Deus na vida da pessoa. Segundo, quando os olhos da pessoa não contemplam mais os feitos de Deus. Quando os olhos da pessoa não contemplam mais os feitos de Deus. Lá em Josué, vamos voltar lá, Josué, no capítulo 24, Josué 24, glória a Deus, Josué 24, versículo 17, né? Como eu havia falado, eu dividi o 17 em 3 partes. A primeira parte, porque o Senhor é o nosso Deus. A segunda parte é, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito. O povo falando, Ele é que nos libertou, nos tirou lá do império das trevas, nos tirou lá das garras de Faraó, da casa da servidão. A gente era escravo lá naquele lugar, nós iríamos morrer lá naquele lugar. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. Então, quando a pessoa, quando os olhos da pessoa não contemplam mais os feitos de Deus, ela deixa Deus, ela deixa que Deus não seja mais o seu Deus, ela para de ver, ela para de reconhecer, porque Ele é que fez. Será que a gente lembra daquilo que Deus fez hoje na nossa vida? Será que a gente lembra daquilo que Deus fez ontem? Será que a gente lembra daquilo que Deus fez no mês passado? Será que a gente lembra o que Deus fez no início do ano, no ano passado? Será que a gente tem reconhecido os feitos de Deus, Porque é o dia que chega a compra, o alimento, o salário, ou a recuperação, a saúde e tantas outras coisas, A gente vai agradar, fala, é o Senhor que fez, é o Senhor que faz, Nós, todos aqui devem lembrar, 2015 a gente não viveu o coronavírus, mas a gente viveu uma crise, não foi uma crise sanitária, mas foi uma crise hídrica. Vocês lembram? O Brasil inteiro faltou água. E aqui em Manhuaçu, inclusive, na minha casa, muitas das vezes, teve um dia que eu trabalhei num sábado até tarde, 2015 eu ainda tinha o escritório de consultoria, e ali trabalhei o sábado, o dia todo dando curso, e quando cheguei no final do dia, a hora que eu ia para casa tomar banho, lá em casa não tinha água. E aí, para não incomodar o vizinho, que também estava na mesma situação, a gente pegou o carro e nós fomos lá na minha mãe, lá em São Pedro do Avaí, que agora está lá ouvindo, está cultuando com a gente de casa. Eu chego lá na minha mãe, doido para tomar banho, a mãe não estava em casa. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, dona Hilda. Aí fomos lá, onde está? E aí, gente, que luta para tomar banho. Enfim, achei a mãe. E ali passei na minha sogra, tinha caído um poste na rua, não sei, aconteceu alguma coisa na energia, a rua da minha sogra estava tudo escuro, não tinha energia. Aí eu encontrei a mãe, peguei ela, levei ela para casa, tomei um banho, graças a Deus. Não tinha água. Então hoje, a gente tem a água. Então, graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de nós, trouxe um novo tempo e a água chegou. Então, quando a gente, tudo é Ele, tudo é o Pai, é o meu salário, é a provisão, faltou alguma coisa, não foi Ele que me tirou. Às vezes a gente que não estava na posição para receber, nós contraímos alguma coisa no meio do caminho que não é dele, mexemos com alguma coisa, aliançamos com alguma coisa que não tem nada a ver com Ele, aí a gente começa a perder. Mas quando a gente deixa de dar glória para Deus, quando a gente deixa de ver o que Deus está fazendo, o que acontece? Aí a gente então corre o risco de deixar o Senhor aos poucos, daí a pouco já é a força do meu braço, já é o governo, já é não sei quem, é o vizinho. Deixamos Deus, deixamos a prática da palavra de Deus. Isso não pode acontecer, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra, a fidelidade dEle está sempre ao nosso lado, o tempo inteiro, e graças a Deus por isso, e todo dia a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, o Senhor me tirou do império das trevas. Antes eu estava no Egito, eu estava escravo, trabalhava até morrer, nem para a igreja eu ia e continuava sem dinheiro, mas hoje eu vou, então o Senhor me libertou e eu continuo trabalhando. Senhor, o Senhor me tirou lá daquelas práticas do pecado, graças a Deus, o Senhor tirou os vícios, o Senhor tirou aquelas coisas diante dos meus olhos, o Senhor me libertou, o Senhor me trouxe algo novo, o Senhor me deu uma família, foi o Senhor, aí vai mantendo a chama dentro de nós,
vai mantendo a chama dentro de nós. A minha família foi o Senhor que me deu, a vida foi o Senhor que me deu, o recurso financeiro foi o Senhor que me deu. Aliás, eu não tenho nada, tudo é teu na minha vida. Aí eu começo a experimentar a fidelidade, porque Ele é fiel e às vezes a gente não repara, né? A gente não vê, a gente deixa, e às vezes quando perde é que a gente começa a valorizar as coisas. No Salmos 36, no versículo 5, o salmista declarou isso, que ele conhece e reconhece a fidelidade do nosso Deus a todo instante, né? Graças a Deus por isso. Quando a gente vê os números da Covid, poucos são os jornais que falam, mas é verdade, infelizmente, 100 e tantas mil morreram, mas milhares se recuperaram, graças a Deus. Infelizmente que, né, muita gente, mas graças a Deus também que muita gente se recuperou. Cada uma tem lá o seu milagre para contar, fora as outras coisas que Deus fez durante esse tempo, né, e está fazendo com a gente, nos guardando, nos dando, né, oportunidades no meio da pandemia. Daqui a pouco o ano vai terminar e a gente vai falar, vencemos o 2020, graças a Deus. Nós não vamos ficar agarrados porque foi difícil, nós vamos ficar felizes que nós vamos ter o quê? Vencido, e vai vir o janeiro, e mesmo que venha a vacina, a gente não vai resolver tudo de uma hora para outra, é um vírus, né? Então, vai começar a vacinar, depois deve repetir a vacina não sei quantas vezes, igual outros que a gente já teve, mas nós vamos continuar passando, vencendo, de glória em glória, todo dia, reconhecendo. Aí a gente vai vendo, e quanto mais glória eu der para Deus, mais Ele faz na nossa vida. Não é troca, mas qual pai que não quer abençoar o filho, que está andando certinho, que está dando glória para ele, que está se matando todo dia, no sentido de matar a carne para viver no Espírito? Ele vai o quê? Nos presenteia, nos abençoa, nos guarda, e graças a Deus. Então aqui nos Salmos 36, no versículo de número 5, fala, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade até as mais excelsas nuvens. Ele falou assim, meu Deus, como o Senhor é misericordioso, o Senhor sempre me dá o que eu não mereço, porque na verdade, a gente não merece, mas Ele nos dá, o que Ele dá? Amor, cuidado, casa, alimento, saúde, pessoas, teto, não é? Tanta coisa, a gente não merece. Eu mereço. Não, de verdade, a gente não merece. Mas Ele vai nos dar o que a gente não merece. Isso é a misericórdia. É a mesma coisa, a pessoa está te devendo e você precisa perdoar ela, e você só vai perdoar quando ela te pagar. Não é perdão. Você vai perdoar essa pessoa justamente porque ela não merece o perdão. Aí você vai dar para ela o que ela não merece. O perdão, o abraço, o que é isso? É a misericórdia. Quando, na verdade, você tinha que revidar, na verdade, você tinha que falar para essa pessoa algumas verdades, entre aspas, aí você não fala as verdades, entre aspas, você vai lá e dá um abraço. O que você está dando? A misericórdia, o que ela não merece. É isso que Deus requer de nós. Aí o salmista falou, eu reconheço que a misericórdia do Senhor é sobre a minha vida, mas a fidelidade do Senhor também. O Senhor é fiel, e nós lemos aqui domingo à noite, que mesmo se nós formos infiéis, está lá no site essa pregação, você pode ouvir, se nós formos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a Ele mesmo. Deus é fiel mesmo, Ele cuida. E por que algumas coisas acontecem? Porque a gente dá brecha para o diabo agir na nossa vida. Para ele agir no casamento, ele agir nas finanças, ele agir na saúde, ele agir na nossa mente, é brecha. A janela está aberta, vai entrar o ar, o vento, é o que a gente quer, é brecha para o vento entrar. Se a porta não estiver trancada, entra quem quiser. Então eu não posso deixar essas janelas abertas, essas portas. E a Bíblia vai nos mostrar para a gente o que está aberto, para a gente ir lá e fechar. Fechar na oração, fechar na posição ou no reposicionamento. Aí a gente fecha, como é que o diabo vai acessar? Não vai, porque se ele acessar e se ele tiver legalidade para isso, mesmo Deus sendo todo-poderoso, Deus tem que deixar. Porque a pessoa, nós temos o direito de escolha. Esse é um grande problema. E a gente não sabe lidar com o direito de escolha que nós temos. Às vezes nós escolhemos errado e Deus então vai assistir. Porque imagina, né, a gente tem filho, graças a Deus, né, e eu tenho lá minhas duas. Daí a pouco chega uma determinada idade que elas só vão me pedir a minha opinião se elas quiserem me honrar. Está aqui a Fernanda. Vai chegar um tempo em que elas vão tomar suas decisões em Deus,
E se elas quiserem me honrar como pai, talvez, elas vão chegar e vão falar assim, pai, eu estou com isso aqui de decisão, qual que é a opinião do Senhor sobre isso? É o mesmo ponto que eu coloco até para as ovelhas também. Qual que é a opinião do Senhor nisso? Aí a gente pode dar uma opinião e orar para que a vontade de Deus seja feita. Com Deus é a mesma coisa. Se nós não envolvermos Ele nas decisões, Ele fica de lá, assim, eu vou ver se meu filho vai me honrar antes de escolher um relacionamento, um trabalho, como é que gasta o dinheiro, aonde ele investe o tempo dele. Se Ele não me perguntar, é porque eu não sou importante. Então, se eu não sou importante, eu vou assistir para ver o que dá. E nessa, a gente erra, e erra feio, e quando dá, a gente corre para os braços dele, Ele nos perdoa, nos abraça, algumas consequências ficam, mas Ele nos dá uma nova chance de andar, de progredir, né? Então que a gente possa sempre reconhecer, honrar o Senhor, falando, eu preciso da direção do Senhor nessa decisão que eu vou tomar, porque depois que a gente toma, às vezes é mais difícil de sair dela, sem consequências, né? Meu pai ficou aquele tempo na UTI, 20 dias sedado, em coma induzido, a nossa oração era, Senhor, que ele saia de lá sem sequelas, Senhor. Vai ser um milagre, mas a glória vai ser do Senhor. Essa semana a minha irmã filmou lá da casa dela, do segundo andar, ele andando sozinho, sem andador, sem nada. Minha mãe me falou hoje, né, está lá ouvindo, vai trazer o andador, nós vamos devolver o andador, que a gente alugou o andador, né? Para que comprar um trem se a gente vai usar só um pouquinho? E nós vamos devolver aquele negócio, não precisa mais. Então é glória a Deus, é isso que a gente tem que falar, Senhor, eu quero sair desse negócio sem sequela, mas eu quero aprender com isso que eu estou vivendo, para não contrair nada mais que desagrade o Senhor. Lá em Lamentações está depois de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, o versículo 22. Então nós temos nossos olhos, né, quando a gente fizer assim uma parada, né, os irmãos estavam lá do lado de Josué, eles estavam fazendo uma parada, depois de muitas vitórias, e ali reconhecendo que foi Deus que os libertou do Egito. No meio do caminho Moisés faleceu, tantos milhares morreram de tanto murmurar e reclamar, mas alguns venceram, e eles estavam reconhecendo, foi Deus que nos tirou de lá. Lamentações 3, no versículo 22, olha só, está escrito aqui a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, né? Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então que a gente possa todo dia falar assim, obrigado, Senhor, eu acordei hoje, o Senhor me guardou, a casa não caiu sobre mim, obrigado, o Senhor me guardou mais uma noite, o Senhor me deu sonhos de Deus, obrigado, o Senhor me deu um trabalho, obrigado, o Senhor guardou todos lá em casa, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo travesseiro. Tem muita gente que está aí fora num frio terrível, não tem. Obrigado pela igreja, obrigado porque o Senhor deixou a palavra, obrigado, o Senhor tem sido tão fiel na minha vida. Outro dia eu recebi um áudio, alguém, não está aqui nem com a gente, um irmão em Cristo, e ali Deus falou com ele para ele orar por mim. Que coisa boa. Saí aqui da igreja, domingo à noite, cheguei em casa, tinha um áudio lá. Meu irmão, hoje de manhã eu acordei, e Deus me lembrou, pediu para me orar por você, aleluia. E eu falei para ele, Deus tem sido tão fiel, tem guardado tanto, e às vezes de coisas que a gente nem sabe. Por quê? Porque tem gente orando, né? Gente orando, e ali essa pessoa, glória a Deus pela vida dele, estava lá orando, acordou de manhã, orando lá por nós lá. Eu falei assim, Deus tem sido tão fiel, e a gente tem que reconhecer a fidelidade de Deus na nossa vida. Então se a gente tirar os olhos do Senhor, é porque os nossos olhos estão em outro lugar. Não tem como a gente ficar sem colocar os olhos em alguma coisa. Se a gente tira os olhos do Senhor, talvez nós vamos colocar os olhos numa pessoa, nós vamos colocar os olhos em alguma situação em que não seja Ele, e aí não vamos dar glória para Ele, não vamos depender dEle, e com certeza Ele não vai se agradar. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, aí está logo depois aí, ó, Jeremias, Lamentações, e glória a Deus, santo é o nome do Senhor, Lamentações, aí nós vamos caminhar, chegou, Ezequiel, capítulo 20, no versículo de número 7, lá no nosso Facebook, aliás, no nosso YouTube da igreja, youtube.com/IB-Fé em Cristo, tem um devocional de Ezequiel, vários áudios que a gente tem postado. Então, se você quiser mais de Ezequiel, além de ler a Bíblia, pode correr lá e ouvir esses devocionais.
Ezequiel capítulo 20, no versículo 7, Deus dá uma ordem aqui, uma dica, né, uma direção. Ali fala assim, olha, Ezequiel 27, então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele falou assim, tira dos seus olhos aquilo que não é meu. Sabe, o Egito, ele nos lembra aquilo que a gente já viveu que não foi de Deus, que o povo de Deus viveu no Egito escravizado, naquela cultura, eles tinham que cultuar lá o Deus do faraó, e hoje a gente não precisa ir no Egito, o Egito corre e vem até a gente, através de vários jogos, brincadeiras no Facebook, que passa do espiritismo e vai a tudo em qualquer lugar. E por que o povo de Deus cai? Porque não conhece a palavra, não conhece o seu Deus, porque está tudo escrito aqui. O Espírito Santo, ele não deixa a gente entrar em enrascada, se a gente pegar ele e falar, Senhor, eu preciso da opinião do Senhor nesse negócio aqui, tem coisa do Egito na minha vida? Tem coisa do Egito aqui diante dos meus olhos? Ele fala assim, olha, tire, lance fora, tire o que é do Egito da sua vida, eu quero ser o seu Deus, e não as coisas lá da cultura desse mundo, aonde o prazer está em primeiro lugar, o homem é o foco, o homem é o centro. Não, Cristo tem que ser o centro, a pregação é Cristo no centro, o louvor é Cristo no centro, a igreja é Ele que é o governo, já não é mais o pastor, é Ele, nosso sumo pastor, a nossa vida tem que ser para Ele, mas a cultura do Egito é a cultura dos prazeres, é a cultura do tudo liberado, e aquilo vem embutido, adoração a outros deuses. Então ele fala assim, olha, lance, tire, corte, deixe isso para lá, porque eu quero ser o seu Deus, tire os olhos disso. Pedro andava sobre o mar, né, vivendo ali um momento de glória, andando, mas ele tirou os olhos de Jesus, na hora ele afundou. Se a gente tirar os olhos de Jesus, não é lembrar da imagem, da foto, que a gente nem sabe se aquela imagem é fiel à verdadeira imagem de Jesus. Se a gente tirar os olhos da palavra de Deus, das palavras que Jesus nos ensinou, é claro que nós vamos colocar outras coisas diante dos nossos olhos, e a gente não vai ver mais aquilo que Deus está fazendo. Mas Deus está nos chamando nessa noite para a gente poder voltar os olhos, porque a Eva, ela errou porque ela colocou os olhos no lugar errado. Ela colocou os olhos, tem o jogo, né, o Free Fire, tem até o Adão e Eva lá. Sabe por que tem o Adão e Eva lá? Porque é a origem do pecado. A origem do pecado. Por que tantas pessoas estão encantadas lá com os olhos? Porque ali tem um Deus do Egito. Chama ali, né, o olho de Horus, é o mesmo olho da maçonaria, é o mesmo olho que está em tantos lugares, é o tal do olho que tudo vê, cega a pessoa não cresce espiritualmente, ela seca, e os demônios entram lá dentro. Só que ela não precisa sair da igreja, ela só não precisa colocar Deus em primeiro lugar. O diabo já não quer mais que as pessoas saiam da igreja, ele fica tranquilo se a gente deixar Deus de fora. A gente vem, Deus fica de fora, sabe? Porque a nossa vida continua tudo igual, a gente vem, todo mundo vê que a gente viu, a gente volta. Não é isso que Deus quer mudança, Deus quer crescimento, Deus quer aliança, Deus não quer namoro, Deus quer casamento. Casamento, eu sou casado, glória a Deus, está aqui a aliança. Deus quer batismo, Deus quer ceia, Deus quer compromisso, é isso que Ele quer. Ele vai salvar quem tem compromisso. Ele não vai salvar quem está namorando, Ele vai salvar quem casar. Jesus veio para buscar, vai vir para buscar quem é noiva. Ah, mas eu não vou me posicionar. Não, se posicione, aí você vai vencer. Se posicione, Deus vai te ajudar. Se posicione, Ele vai te fortalecer. A minha irmã foi a primeira a converter lá na minha casa, uma casa de gente no romanismo, lá nos romanos. Mas aí ela foi lá e falou para o meu avô, que era o mais romano dos romanos lá de casa: vovô, eu agora resolvi, entreguei minha vida para Jesus. Ele deu uma balançada, mas ele amava a minha irmã. E assim depois fui eu, foi a minha esposa, foi a minha mãe, foi o meu pai, foi a minha avó. Né, a gente não viu meu avô fazer isso, então não sei. Né, assim, pelos olhos naturais, eu não posso afirmar que ele fez, porque ninguém viu se fez. Mas o restante da casa fez, ainda vivo. Né? Então a gente tem que entender isso, que Ele é o nosso Deus, Ele quer que a gente se posicione, Ele quer que a gente tire, né? Às vezes eu tenho ficado, um pastor me ligou, foi o pastor, ele mandou um áudio, eu não consegui falar com você esses dias. Eu pensei, será por quê? Depois eu lembrei, porque eu tenho ficado com o meu celular desligado.
Hoje eu fiquei com ele desligado. Eu orei 3 da manhã, depois fui dormir, liguei o celular com tudo que tem dentro, era 20 para as 3. Porque às vezes a gente tem que tirar os olhos de algumas coisas e colocar no Senhor. Toda hora eu lembrava assim, não podia ir lá ver, não podia nada, está desligado. O máximo que vai acontecer é se alguma ovelha precisar de mim, sabe o telefone da pastora Eliane, vai ligar para ela, eu estou precisando falar com o pastor, aí eu vou atender. Então tem hora que a gente tem que fazer algumas coisas, para não sobrar espaço. Parece que eu estou sem o que fazer, está nada. Nós vamos orar, vamos ler a Bíblia mais, vamos falar com Deus e Deus vai dar a resposta, aí depois a gente resolve as coisas. Mas Deus quer que a gente olhe, que a gente volta para Ele. Aqui em Hebreus capítulo 12, e glória a Deus por isso. Hebreus 12, o versículo 1 e o 2, Hebreus 12, 1 e 2, amém? Hebreus 12, 1 e 2, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é gente para todo lado olhando para a gente, deixemos todo o embaraço, que Deus mostrar para você que é embaraço, toma uma decisão e deixa, e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, e olhando para Jesus, a Bíblia é clara demais, né? E olhando para Jesus, para o testemunho de Jesus, para as palavras de Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele nos chama para olhar para Ele. Ó, que for 9 horas, Paulo Vitor pode me avisar, tá, Paulo Vitor, que eu estou sem relógio aqui. E glória a Jesus por isso. Então, é olhar para onde? Olhar para Ele. Aí fica fácil, porque a gente vai olhar para o Senhor está no controle, né? Parece que o mundo virou de cabeça para baixo, mas eu me lembro que o meu avô já falava isso, na cabeça dele o mundo estava perto de arrasar, e falava assim. E depois disso, né, Luciene, tanta coisa já aconteceu, né? Depois que eu tinha lá uns 8 anos, quando eu ouvi meu avô falar isso, eu tenho 39, então muita coisa aconteceu, está de cabeça para baixo, mas a gente firme, a palavra é a mesma, Deus vai nos dando assim, os escapes. Então olhe para Jesus, reconheça os feitos dele, busque o Senhor em primeiro lugar, se esforce. Deus é esse que está dentro de nós e Ele quer, Ele é que torce, vibra, e o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, esse foi o segundo tópico, não é? O que pode levar uma pessoa a deixar o Senhor. Falamos quando Deus deixa de ser Deus na vida da pessoa. Segundo, quando os olhos da pessoa não contemplam os feitos de Deus, né? Porque os olhos estão em outro lugar. E terceiro, para a gente terminar, quando a pessoa sai do esconderijo do Altíssimo e da sombra do Onipotente. Meu Deus, é possível sair do esconderijo do Altíssimo? É possível sair da sombra do Onipotente? Lá em Josué 24, 17, que é o texto que nós estamos ministrando, vamos voltar lá, só para a gente lembrar, Josué 24, 17, a terceira parte de Josué 24, 17, glória a Deus, Josué 24, 17, porque o Senhor é o nosso Deus, foi a primeira parte, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais nos nossos olhos, foi a segunda parte, e agora a terceira, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos, nos guardamos. Então, quando a pessoa sai desse lugar de guardado, mas é possível sair deste lugar? Provérbios 3:5 fala assim para a gente, ó, Provérbios 3:5, tem gente que fala assim, Deus pesou a mão. Deus não pesou a mão, irmãos, Ele tirou a mão. Quando Deus tira a mão, o negócio bagunça. Por que Ele tira a mão? Porque a gente sai da posição, a gente sai de debaixo das asas, a gente sai de debaixo do esconderijo, a gente sai, não é Ele que tira ou Ele que pesa a mão. Deus não faz isso com ninguém, não. Ele tira a mão, porque a gente já saiu. Olha só, Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração,
e não te estribes no teu próprio entendimento, não fique no teu próprio entendimento, em outras palavras, não ande na força do seu braço, não ande de acordo com o que você entende, com o que você acha, não busque o entendimento que vem de Deus. Salomão pediu sabedoria, ele pediu entendimento, para quê? Para ele discernir o bem e o mal, porque ele não queria andar no entendimento dele, na sabedoria dele. Então, se eu andar na minha sabedoria, no meu entendimento, o que vai acontecer? Vai dar errado, porque eu vou andar ali de acordo com a força do meu braço, e não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. E se eu andar assim, eu vou sair de debaixo da guarda, debaixo do poder de Deus, porque vai vir a brecha. Então ele tira a mão. Já que eu quero andar de acordo com a minha vontade, ele tira a mão. E se ele nos deixar, meu Deus, aí nós vamos fazer uma bobeira atrás da outra, e fica mais difícil a cada dia consertar. O segundo ponto aqui, de como é que a pessoa faz para sair de debaixo do esconderijo do Altíssimo, está em Isaías 59. Isaías 59, o versículo de número 2. É possível sair, sim. Por que a gente vê um caindo do nosso lado e a gente não cai? Porque a pessoa saiu de debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus quer guardar ela, o diabo tem brecha e ele tem que ficar olhando. E a gente sabe que para o diabo conseguir mexer com Deus, ele tem que mexer com os filhos de Deus. E por isso que tem uma palavra que diz que Deus abreviaria os tempos, porque senão até os escolhidos seriam enganados. E se os nossos olhos não estiverem em Deus, corremos o risco de sermos enganados. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades, que são os pecados repetitivos e conscientes, fazem divisão, fazem separação entre você e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está aí, olha, quando a pessoa ela permanece em iniquidade, ela então sai do esconderijo, sai. E aquilo que às vezes Deus ainda vem guardando, é a misericórdia dele que está dando chance. Mas eu não posso assim abusar de Deus e falar assim, eu vou um dia, não. Se eu entendi, Deus me guardou até agora, mesmo eu não estando assim lá essas coisas. Aleluia, obrigado Senhor, eu vou me reposicionar agora, me ajuda. Da agora para frente eu não vou dar bobeira não, eu quero o Senhor mesmo. Obrigado que o Senhor me guardou, o Senhor podia ter deixado o inimigo me pegar, mas o Senhor não deixou, o Senhor é fiel mesmo. E por causa dessa fidelidade, eu quero ser fiel agora. Eu quero andar mesmo, eu quero posicionar, eu não vou perder mais ceia nenhuma, eu não vou deixar mais nenhum batismo passar, eu vou me batizar. Eu quero esse negócio de verdade, Senhor. Porque Deus nos quer de verdade. Deus não brinca com a gente, Ele quer a gente de verdade. E aí nós precisamos entender. Então os irmãos lá, os judeus falaram, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor. Lá em Salmos 71, 16. Salmos 71, 16. Salmos 71, no versículo 16. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor. Deveria ser uma oração. A gente pôr lá na porta da geladeira, Sônia, e o Cristiano que está lá nos ouvindo agora, pôr lá na minha também. A pastora Eliana está nos ouvindo lá junto com a Luísa, a Luísa não tem 12 anos, ela não está autorizada a vir para o culto, então tem um revezamento, e a Eliane hoje está lá com ela, mas é aqui em cima, logo no segundo andar, a gente mora dentro da igreja, então dificilmente a gente consegue fugir dos irmãos, Luciene? Passou aqui na porta, aperta a campainha, que nós estamos ali. Então, olha só, Salmo 71, o versículo é o 16, glória a Deus, está aqui. Sairei na força do Senhor Deus, sairei, eu vou sair na força do meu braço? Não. Sairei na força do Senhor Deus. Sabe o dia difícil? Sairei na força do Senhor Deus. A madrugada difícil? Sairei na força do Senhor Deus. É o dia mau? Sairei na força do Senhor Deus. Vou vender doce? Sairei na força do Senhor Deus. Aleluia. Eu vou lá para o hospital? Sairei na força do Senhor Deus. A palavra, farei menção da tua justiça, e só dela. Eu vou falar só dele, só do que é bom, só do que é de Deus. Sairei na força do Senhor Deus. Pastor, eu estou na igreja, mas desceu o Senhor, o que eu faço? Às vezes tem essa pergunta, eu estou na igreja, mas parece que eu deixei o Senhor, o que eu faço? Tem uma resposta. Eu conheço o Senhor, mas eu não me aliancei ainda, eu não estou dentro daquilo que está aqui. Também tem uma resposta. Se a gente está vivo, outro dia eu falei para uma pessoa, só
a morte, só para ela não tem solução. Só para ela não tem solução. Me lembrei de um negócio aqui agora, mas eu sabia depois. Só a morte não tem solução. Mas se você está aqui comigo, falei com a pessoa. Tem solução, tem solução, tem solução. Acalme o seu coração. Tem solução. E tem mesmo. E a solução está aqui em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 19. Jeremias 15, 19, e nós vamos orar. Pastor, eu acho que eu deixei o Senhor mesmo estando na igreja. Pastor, eu acho que eu não entrei ainda, eu deixei o Senhor, eu não estava nele, como é que eu faço? Jeremias 15, no versículo 19, olha o que Deus diz através da sua palavra. Jeremias 15, no versículo 19, portanto, assim diz o Senhor, se Deus não força, Ele fala, se tu voltares, se você voltar, então eu te trarei e estarás diante da minha face. Se você se arrepender, né, voltar é isso. O que é voltar? É arrepender. Você pega a sua mochila, sai de casa, daqui a pouco você volta. O que é isso? Arrependimento. Se você se arrepender, aí eu vou trazer você diante da minha face. Nós vamos ser um espírito de novo. Se você se apartar, o precioso do vil, ou aquilo que eu valorizo daquilo que não tem valor, serás como a minha boca. Ainda tem uma promessa aqui. Tornem-se eles para ti, mas tu não voltes, tu para eles. Ele falou, se a gente se arrepender, Ele vai colocar a gente no trilho, no caminho dele outra vez, para que haja comunhão, face a face, ali com Ele. Então, tem saída. Então nós vamos orar agora, não é? Talvez você conhece alguém que saiu, alguém que não está. Então nós vamos orar, você vai lembrar dessa pessoa que não está com o Senhor. Não é se está na igreja ou se não está, não está com o Senhor, não é? E assim nós vamos ficar de pé, aqueles que estão aqui, quem está em casa está livre para poder ficar em pé, continuar sentado. Talvez você está aí dentro da sua casa, né? Não sei, é quem que está nos ouvindo agora. Talvez você conhece alguém que saiu, talvez você que saiu, né? Talvez alguém está aqui e fala, eu preciso me achegar em Deus. Hoje foi a oportunidade, porque Deus trouxe essa palavra, e eu estou aqui, eu vou pegar ela. Então nós vamos orar. Ou seja, você vai orar por você, ou você vai orar por alguém que deixou o Senhor, e você vai liberar essa palavra sobre você ou sobre essa pessoa, se você voltar. Deus não está falando para aquele que vai ser evangelizado e vai chegar. Deus está falando aqui, com aquele que já está dentro e porventura deixou. E nós vamos lançar essa palavra e dizer, Senhor, que haja esse retorno, que haja se arrepender e voltar para a prática da Tua palavra, se aliançar ou manter a aliança, ficar firme com o Senhor, fechar as brechas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste lugar e nós queremos declarar, como ali aqueles irmãos, os judeus declararam, que nós nunca deixaremos o Senhor. Mas talvez, Pai, tem pessoas aqui nessa noite, seja aqui no templo, seja em casa, ouvindo essa ministração neste horário, que deixou o Senhor, ou que conhece alguém que deixou, e nós queremos orar, meu Deus, pedindo ao Senhor a misericórdia, pedindo ao Senhor o Teu amor, pedindo ao Senhor uma segunda chance, pedindo ao Senhor uma oportunidade, porque a Tua palavra diz, se você voltar, se você se arrepender, meu Deus, que em nossos corações, que em corações que nós estamos orando agora, meu Deus, ache esse tempo de arrependimento, ó Deus, e que essa pessoa pegue essa oportunidade para ficar firme no Senhor, reconhecendo os Teus feitos, olhando para o Senhor. Talvez os olhos, Pai, não estão no Senhor, estão em deuses do Egito, estão, meu Deus, em situações dessa terra, estão em pessoas, estão em propostas, mas Pai, em nome de Jesus, todo encantamento diante dos nossos olhos, diante desses olhos, caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor Deus fez com que as escamas dos olhos de Paulo caíssem, meu Deus, faça nessa noite que as escamas caiam neste lugar, caiam para todo lado, meu Deus, para que pessoas vejam, meu Pai, aquilo que é plano, aquilo que é projeto do Senhor para as suas vidas, e que Deus tome decisões, e que firmadas em Ti, olhe para você, Jesus, olhe para o Senhor, Jesus, e que firme no Senhor, ande como Pedro andou sobre as águas, que firme no Senhor, passe pelo mar, sem sequer molhar, ó Deus, ali o dedo do pé, ó Deus, pela fé, em nome do Senhor Jesus, vai tirando todo obstáculo, Pai,
vai tirando todo obstáculo. Aquele ladrão lá na cruz, ele não teve a oportunidade de fazer uma aliança, de congregar, de estar na tua casa, de ser pastoreado, mas ele teve uma oportunidade de que foi crucificado junto com o Senhor. Ele aproveitou aquela oportunidade, o Senhor o salvou, mas nós não estamos lá naquela cruz, não estamos imóveis, nós estamos podendo nos mover, tomar decisões. Então, Deus, eu sei que o Senhor também vai nos lembrar que a gente teve a chance de tomar decisões aqui nessa terra, para glorificar o Senhor. Então, Pai, que nós possamos tomar essas decisões, e que o Senhor Deus possa abençoar aquele que hoje decide, eu vou ficar firme com esse Deus de verdade, eu também vou colocar na porta da minha casa, que eu não vou deixar o meu Deus, que eu vou ficar firme até o final, porque Ele é que sustenta, Ele que é fiel na minha vida, Ele é que me guarda, Ele é que me traz refrigério no dia da angústia, Ele que abre porta, Ele é que me salva, Ele é que me quer, Ele é que está comigo, Ele é que foi para a cruz para morrer no meu lugar. Pai, nós declaramos isso, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador sobre a nossa vida. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, sobre este ministério, sobre esse bairro Santana, sobre toda a cidade de Manhuaçu, sobre os nossos familiares. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e nós apresentamos o nosso coração agora, Pai. E aquele Deus que precisa tomar uma decisão, que Ele tome uma decisão dentro do seu coração agora, e fale para o Senhor: hoje foi o último dia, a última noite que eu vivi longe dos teus caminhos, porque a partir de agora eu vou me esforçar e eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede há tanto tempo, que é andar nos caminhos e na tua palavra, em nome de Jesus. E quem concorda e quem crê, diga amém. E se você puder, aplauda o Senhor, dê um aplauso para Ele, dê glória para Ele, diga para Ele que você ama Ele, que Ele falou com você nessa noite. Amém, Senhor. Muito. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.